Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Certo. É, Mais cedo eu tive com o pessoal de projeto integrador, né? Tirar algumas dúvidas e eu acho interessante que eu fale para vocês também, porque pode ser uma dúvida comum, né? Então, em relação às coisas que eu pedi para o projeto integrador, né? Eu coloquei uma lista de coisas que eu quero que vocês me entreguem. Então, por exemplo, em nenhum momento lá eu falei de sessões, né? Em nenhum momento eu falei de upload de imagens, né? Em nenhum momento eu falei sobre tratar o retorno de uma resposta, né? Só coloquei as funcionalidades básicas que vocês têm que entregar. Também não falei de um update, não falei em delete. Eu coloquei que só inserir e retornar. Então, para que vocês não trabalhem, né, de maneira extra com coisas desnecessárias para a parte 2, eu sugiro que vocês sigam exatamente o que eu peço para entregar, entendeu? Então, se você acha que, por exemplo, precisa dessa alguma coisa a mais, você pode fazer. Só que não vai ser agregado valor a isso nesse momento, entendeu? Só na parte 3, que na parte 3 eu vou pedir update, delete, parte de sessão, de logins, parte de upload de imagens. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Eu quero que de vocês, exatamente o que eu pedi no projeto 2, nada mais. Você seguir todos, né, os pontos, aí é nisso que você vai ser avaliado, tá? Então não precisa se preocupar com os a mais, os plus. Deixa isso para o momento que eu for pedir, certo? Até porque você vai ter um trabalho com isso aí que não vai ser, não vai ter nenhum tipo de benefício para você nesse momento, né? Só na próxima entrega. Claramente, se você fizer agora, você já antecipa, né? Não vai precisar fazer no futuro, mas nesse momento você não vai ser pontuado por isso. É isso que eu estou querendo explicar. Beleza? Em relação às tecnologias, né, eu já expliquei, acho que na primeira aula, sobre as tecnologias que a gente vai utilizar. Né? E disse também que, por exemplo, você não pode utilizar coisas que eu não mostrei. Então, por exemplo, não é para usar um ORM diferente do Sequelize. Nesse momento, nem o Sequelize pode usar, né? Então, você só pode usar para entregadores, por exemplo, o Postgres raiz, então fazendo à mão as consultas, as inserções. Então, esquece negócio de ORM, isso é para a terceira parte. Não pode usar um outro framework do Node, né? Tem que usar o Express, ele está lá definido até nos critérios, né? É quando eu lanço projeto integrador. Então, você só pode utilizar o que for mostrado. Se você tem dúvidas se você pode utilizar ou não aquela tecnologia, você me pergunte, né? Pergunta lá no privado, se não quiser perguntar no grupo, pergunta no privado que eu, com o maior prazer, eu vou lhe responder. Teve até um aluno que perguntou, professor, estou usando o Adonis. Eu disse, não pode. Eu estou nem mostrando, né? Por que você vai utilizar? É justamente até para não penalizar quem já sabe uma tecnologia e utiliza dela, entendeu? Então, a ideia é que todos utilizem a mesma stack justamente para não beneficiar ninguém, certo? Todo mundo padronizado, todo mundo nivelado. Não é justo, por exemplo, sei lá, o Matheus usar Sequelize, que ele já está habituado a utilizar, e, por exemplo, sei lá, o Adley fazer todo o SQL na mão. Tá? Então, para ser justo, todo mundo entrega da mesma forma, né? As mesmas stacks, certo? Aí quando for na parte 3, aí, sempre que você tiver dúvida, você pergunte, mas sempre quando chegar o momento, eu vou dizer, você pode usar isso, isso, isso e aquilo, certo? Era isso, para começar, né? Só esses toques aí que eu tinha falado na projeto integrador, que eu acho interessante que o pessoal de web também, até por conta que é a mesma entrega, e no final das contas é o projeto, então é importante que vocês saibam também, certo? Deixar aqui, né? O aula de hoje. Certo? A aula de hoje eu vou terminar o que eu comecei na semana passada em relação ao Postgres.
né? Eu acredito que tem até alguns alunos que já fizeram no projeto integrador a parte de persistência, né, e as demais ações. Só que eu até comentei, se você quiser passar os slides, tem o restante dos códigos, né? Só que eu preferi mesmo fazer aqui a aula com vocês hoje, né, em vez de gravar também, cada tinha tido essa ideia, mas eu acho que rende mais eu mostrando para vocês um passo a passo, né? Então, só recapitulando a ideia, né? Deixa eu abrir aqui o código. Matheus. Eu tenho a minha aplicação, né? Tenho o meu roteador, que é esse cara que sabe todas as rotas. Todas essas rotas. É só o seu nome para compartilhar na sua tela. Ah, desculpa. Pronto. Então, aqui eu abri aquela aplicação nossa, né, que a gente está criando, que eu chamo ela de Matheus, né? Então, eu tenho a minha aplicação, que é a minha main, né? Eu tenho as rotas associadas a ela. Então, tá aqui minhas rotas. Eu criei um index que é meio fake, a de produtos que é a que vai interessar para a gente, né? Nessa rota de produtos, eu tenho todos os meus métodos da HTTP, né? Padrões aqui por REST, o GET, o POST, o PUT e o DELETE, né? Com seus respectivos controllers, né? E seus caminhos, né? Lembrando na ideia do RESTful, certo? Esses routers, né, acessam um controller. Cada método aqui faz referência a uma rota, né, que eu criei lá no arquivo de routes. Então, eu vou ter um para retornar tudo, eu vou ter um para retornar baseado no nome, baseado no ID, vou ter um baseado no nome, outro para fazer o post, o put e o delete, certo? Isso os métodos, né? Então, não tem nada diferente em relação a parte do array, né? Os controladores acessam services. Então, eu vou aqui para os services. E no services, aqui é o que muda um pouco, porque eu tirei a parte do array e estou usando agora o repositório, né? Repository. Então, os meus repositories, certo, ainda vou alterar aqui, né? Ele ainda tem partes do array que é onde eu vou alterar. Então, a gente finalizou aqui a aula passada. Então, a ideia é da aplicação, vai para o roteador, do roteador vai para o controller, do controle vai para os services, que são onde a gente trata as regras de negócio, e do service a gente chama os repositórios, que é onde a gente vai guardar de fato, né, vai fazer a parte de manipulação dos dados, né, e esse cara é que vai acessar o meu banco de dados. E eu criei também um DBs, que é quem faz a configuração do Postgres, né, passando o usuário, o host, o database, o password e a porta. Então, todas as configurações, né, todas as ideias que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? Então, agora a gente vai dar continuidade aqui nos repositórios, nos services, etc. É só lembrando do método que tem aqui, que é o find all. O que eu faço? Né? Eu seleciono, né, todos os campos vindo da tabela produtos. Né? E esse cara ele me traz um resultado, e esse resultado eu retorno as linhas desse resultado, que são exatamente, né, os registros que estão lá. Então, seleciono tudo e do que vier, me mande as linhas. Né? Essas linhas saem voltando. Né? Sai aqui para o service, tá aqui ele. Esse cara retorna a partir do getAll e do controller. Né? Ele é chamado também usando essa async await. E desse cara vem para a rota, então tá aqui ela. E desse cara é mapeado aqui para aplicação. Então tem todo um fluxo. Certo?
Então vamos dar continuidade. Ó, o meu repository aqui, né? Só dando uma ideia aqui para vocês. Eu vou passar logo por todos, aí eu já vou mostrar, certo? Então, o find all, né, esse carinha, né, que eu já mostrei para vocês. Se eu quiser, por exemplo, né, passar um parâmetro, deixa eu ligar esse ventilador aqui. Se eu quiser passar um parâmetro para esse meu select, porque nesse momento aqui, né, eu estou pegando todos os produtos que estão cadastrados na minha tabela. Né? Deixa eu até botar aqui para rodar o meu cliente. Olha esse carinha aqui. Então, quando eu mando retornar, né, ele me traz os produtos que estão lá cadastrados, né? Só lembrar aqui qual que ele está utilizando. É o do Database Almada, certo? Então, tinha cadastrado dois carinhas. Uma era a caneca, com preço 13, e o caderno com preço 10, né? Cada um deles tem um ID, beleza? Como cada um deles tem um ID, né? Até de lembrar aqui do que já é de mim. Que é o Almada. Esquemas, tables, produtos, né? E eu tenho um campo aqui que chama ID, e outro name e outro price, sabe? Então tá aqui eles, mapeados. Então, esse cara retorna tudo, né? Na semana passada eu também expliquei como é que você faz para pegar só um. Então, para isso, você tem que passar uma cláusula de where, né? Então, no lugar de ser só isso daqui, eu adiciono mais um detalhezinho aqui, certo? Que é o where. Então, a cláusula especifica o que eu quero dele. Então, eu quero a partir do ID. Então, esse cara vai vir com um parâmetro, né? E eu mapeo ele da seguinte forma, né? No meu query, na minha string aqui, lembrando que com string, né? Eu vou mapeando os parâmetros conforme eu vou mapeando aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo para o lado direito. Então, você vai passando cifrão e um numeral, né? Que cifrão 1, se tiver mais do que um parâmetro, aí cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, cifrão 4 e assim sucessivamente. E do lado direito, aqui depois dessa vírgula, ele tem um array, né? Ele exige um array como parâmetro. Então, nesse array, você vai passando os seus parâmetros. Então, se aqui tivesse mais um carinha, seria o cifrão 2. Se tivesse mais um terceiro carinha, seria o cifrão 3. E assim sucessivamente, né? Então, é assim que você passa os parâmetros para cá. Deixa eu ver se em algum momento... Pronto, aqui eu tenho, aí eu mostro para vocês. Então, 3, certo? Então, aqui é o find on. Então, procura um, né, na tabela de produtos. E esse um, exatamente o cara que eu estiver passando como ID. Né? Como resultado, eu só quero, né, o primeiro elemento que ele me retornar nesses registros. Claramente é para ter só um. Né? Então, aqui só para garantir, estou pedindo para retornar o primeiro. O find by name, né? Então, até tinha colocado na prática 4, baseado na marca do carro, né? Retorne todos os carros que tiverem aquela marca. Então, aqui é para seguir a mesma ideia. Né? Vocês vão precisar, quando vocês estiverem fazendo as buscas de vocês, então, find by name. Então, baseado no nome,
Então, perceba que não é mais um ID, é um nome, só que é a mesma ideia. Ó. Em vez de ser um ID, cifra 1, é um name, cifra 1, passando o name como parâmetro. Certo? Mesma ideia. Só que aqui não é só o primeiro, né? Mas todos. Então, não especifico qual elemento que eu quero desse array. Vamos supor que eu quero atualizar, né? Aqui estou mostrando um update, mas lembrando que você não vai precisar para o projeto 2. Né? Só que aqui não é o projeto 2, né? É a aula mesmo. Então, vou mostrar para vocês como é que faz a parte de atualização. Então, para fazer o update, né? Você tem que passar o quê? A identificação de quem você quer fazer isso. E o produto, que no caso o produto vai ser todos os campos que são que você quer atualizar, né? Então, update, nome da tabela, set, né? Que é o que você quer setar. E aqui o campo, no caso do campo name, o campo price, né? Lembrando que eu não vou alterar o ID. Então, name e o price. Então, como eu falei para vocês, ele tem um array, certo? E esses carinhas eu passo exatamente os parâmetros que eu quero mapear. Então, product name, que é um atributo que vem aqui do produto, ele vai ser mapeado para cá. O product price vai ser mapeado para cá. E esse ID bem aqui, que é o terceiro parâmetro, vai ser mapeado para esse cifrão 3. Então, o que eu estou dizendo? Atualize, né, a tabela produtos com o campo, né, name e preço, passando esse que eu estou passando como parâmetro, onde o ID for esse aqui que eu estiver passando. E o Postgres, ele tem essa ideia aqui a mais, que é para ele retornar, né, a operação que foi realizada, né, o registro que foi atualizado com essa SQL que eu estiver passando. Então, assim, eu garanto que eu vou ter um resultado, né, e esse resultado eu posso mandar para o usuário, por exemplo. Se você não utilizar esse return asterisco, ponto e vírgula, o ponto e vírgula vai ser por causa da instrução. Return asterisco, aí só faz atualização, ele não retorna nada, né? Então, é interessante para isso. Do mesmo jeito, ó, eu pulei aqui o save, acontece no update. Então, para inserir, né, o que eu recebo? Eu recebo um produto e eu uso um insert into produtos, nome, preço, passando os valores, cifra 1, cifra 2, que são exatamente nome do produto, né, preço do produto. E eu mando retornar esse registro que foi inserido. Então, quando ele retornar, né, eu passo isso aqui como retorno, certo? Para essa função. E o delete, para finalizar, é delete from produtos, onde o ID for cifra 1, passando o ID como parâmetro. Então, perceba, tem um padrão, né, isso aqui. Por exemplo, aqui no delete, né, é a mesma ideia aqui do find one, né? O que muda? Só as instruções SQL. Então, todos eles seguem a mesma ideia. Não tem, apesar de então, a pessoa diz, quero usar o SQLite e tal. Né? Para fazer coisas simples, não tem tanta necessidade assim, certo? Então, inserir, muito simples, procurar baseado no nome, atualizar deletar certo? Ficou alguma dúvida desses carinhas? Que eu possa tirar agora? Aqui não. Show. Então, vou jogar lá. Então, agora a gente vai pro service. Então, o service é aquele cara que vai tratar as regras de negócio, né? Então, basicamente, eu troquei o que eu chamava em array porque eu chamo no meu repositório. Então, o meu edge, né? Eu só fiz trocar o miolo.
Não troquei mais nada do que isso. As assinaturas são as mesmas. Se eu faço um add, né? Eu passo um produto como parâmetro, eu chamo meu produto repo, save, product. Retorno ele. Get all é o find all do repositório. O get by ID passa um ID como parâmetro e esse ID eu passo para o find only. O name passo para o find by name. O update ID produto passo para ele e o delete passo o ID. Então é bem tranquilo. O que eu posso fazer a mais aqui, né? Eu posso tratar esse produto, verificar se os nomes são coerentes, os preços são positivos. Posso tratar essa resposta, né? Mas nada disso me interessa no momento. Por fim, o controller. O controller, né? Muda pouquíssima coisa da parte do array para a parte do banco de dados, né? Só eu peguei e adicionei para todos esses carinhas que eu estou chamando de meus services, né? Perceba que as mesmas inserções eu tentei fazer ao máximo, assim, para não ter nenhum tipo de divergência em relação ao array. Aqui eu só precisei mesmo, até onde eu me lembre, colocar as instruções async await, né? Só para garantir a parte de que ele vai conseguir me retornar o que for assíncrono, né? Então não tem nenhuma mudança. Pronto, foi só mesmo a parte do repositório alterado mesmo de fato, né? As mesmas ideias, só mesmo adicionado async await neles. E é isso. Vamos testar. Aqui é o meu cliente, que depois eu vou mostrar para vocês como é que ele está. Cristiano. Models Product. Product Controller, deve ser o nome aqui, né? Em tudo, F5 aqui, buscar, tá buscando aqui a caneca 1, caneca 2, certo? Agora eu vou buscar baseado em uma. Então, baseado em uma, tá aqui ela, que eu mandei mostrar em um canto separado, certo? Agora eu vou adicionar uma, né? Só pegar aqui. Notebook. Preço, R$ 4.000. Serei buscar. Então tá aqui meu notebook. Né? O 3, que é o notebook de R$ 4.000. Agora o 3, né? Que é o ID 3, que é que eu vou alterar. Ele vai ter nome desktop. Vai ser R$ 6.000. Atualizei. Mandei buscar. Então tá aqui desktop R$ 6.000. E por fim vou deletar o 3. Deletei o 3. Pronto. Então todo o CRUD, pessoal, do mais básico possível em relação a gente estar criando um REST, né? Uma API REST, persistindo já no banco de dados, né? Você já tem conhecimento suficiente para criar, certo? Então deixa eu mostrar para vocês o código aqui do cliente, né? Até eu coloquei aqui, certo? No Pastel também, para quem quiser ver, mas é bem simples, né? Já era uma alteração daqueles códigos que eu tinha feito lá no começo para vocês. Um carinha aqui a mais, que depois ele vai fazer sentido, mas vou mostrar só depois. Né? Então, tá aqui ID, name preço, né? Aqui é aquele posto, aqui é onde eu pego get by ID, né? Todos os botões.
Aqui os carinhas vão pegar todos os produtos. O file eu vou pular, porque depois eu vou apresentar ele. Essa é a próxima aula. Que é no dia de hoje, né? Vou pular ele aqui. E os gets, post e tudo, não mudei nada, né? Get by post, fetch post, tudo a mesma coisa. Então não teve nenhuma alteração, né, grave aqui para eu ter feito para poder ter funcionado, tá? Até por conta que tem essa separação entre as entidades, né? O que que une as duas? Esse carinha bem aqui, né? O caminho. Fora isso, mais nada. Ficou claro aí, pessoal? Lembrando que, né, você tem que lembrar de passar isso também como parâmetro, né? Por exemplo, quando você for mandar seus inserir lá, você tem que passar o caminho, né, para onde você vai fazer isso, e um objeto, né? Esse objeto você cria ele. E é isso. Ficou alguma dúvida? Vai tranquilo, né? Acho que não tem bicho não. Tem os slides, tem o vídeo e tem o repositório. Eu criei, pessoal, um repositório com a parte de persistência persistente. É o Node Postgres. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, é nesse cara que você pode só clonar, né, e ver como é que está acontecendo. Beleza? Só entrar no meu repositório que ele está lá. Os routers. E tem um carinha a mais que eu vou mostrar agora. Certo? Eu deixei ele bem limpo, né? Até o Adley está aqui, aproveitar que ele está por aqui, eu vou falar para vocês, né? O que interessa aqui, né, para vocês me entregarem? Só isso aqui, pessoal. O source e o package.json. Se for node moles, esse lock.json aqui, nada disso interessa, né? Os git ignore. Se for mandar um repositório, não suba com node model, até porque vai ficar muito grande, né? Você coloca só o código. Até por isso que no git ignore mesmo, e tem essa parte, né? Só aquele, para remover. Porque não precisa, porque isso vai ser gerado na própria máquina da pessoa que estiver executando. Mas é por isso que muita gente não consegue subir no Siga, porque fica muito grande. Então suba só o código. Amanda. Hum. Eu só tirei o Node Modules, não tem problema não, né? Não, você não precisa mandar. Resumindo, né? Não, eu digo na prática 4. Se você tirou, tá ótimo. Eu prefiro que você tire. Que eu vou executar aqui dando um npm install. É porque da última vez nem entrou no cigarro, eu só tirei ele. Ele não entra justamente porque é grande, né? E é uma parte que é buildável, né? Então não tem necessidade. Então vamos para a aula 17. Acho que essa aqui é uma das aulas esperadas, né? O upload de imagens, mas não está sendo cobrado a prática do projeto 2, tá? Só para o projeto 3, aí eu vou pedir alguma coisa de upload de imagens. Então, essa aula aqui, né, inclusive a parte de upload de imagem já está no repositório, então esse link aqui ele já está todo completo, né, esse projetinho. Então, ele já tem a parte de persistência no banco, né, com repositório, service, controle, rotas, e tem a parte de upload de imagens, de arquivos, certo? Então, vamos lá. Eu acho que até uma dúvida que tem em relação a esses uploads de imagens, que eu espero sanar hoje, né? Até para não ficar uma dúvida para vocês, que eu acho que vocês podem ter, né? Os dados, pessoal, né? Eles são armazenados no sistema de arquivos, né? Os dados que a gente tem comumente, né? Quando, por exemplo, a gente vai acessar alguma coisa, geralmente está aonde? Em um outro sistema de arquivo de um outro ambiente, né? Geralmente um servidor, ele exporta esse local, né? Como público, a gente consegue acessar, né? Então tem da Google,
tem um da Amazon, tem um da Azure, tem um que for, né? Então, quando você sobe, por exemplo, um arquivo lá para o Drive, ele gera um link, com esse link você pode mandar para alguém, etc. Para a gente fazer o upload de imagens, tem várias formas que você pode fazer isso, né? Com o cliente mandando esses arquivos para um determinado servidor, certo? Você pode fazer isso via banco de dados, você pode fazer isso via um sistema de arquivos local, ou você pode fazer isso via uma nuvem, certo? Vou falar os prós, né, e os contras de cada um. O banco de dados, né? Faz sentido, né, para até perguntar para vocês. Eu guardar... O que é que o banco de dados guarda? Guarda dados, né? O que é que uma imagem é? Dados. Então faz total sentido a gente guardar imagens lá, né? O que é que vocês acham? Por que não, Ayrton? Por que sim, Rodrigo? Por que não? Porque a imagem, por mais que seja um dado, ela é muito grande. Isso. Ela ocupa muito espaço. E, normalmente, se salva apenas no banco o caminho da imagem. Uhum. Já deu a resposta aí. É exatamente isso. O banco de dados, e é outra coisa, né? Um problema também em relação a isso é porque é muito lento, né? Então, acessar arquivo no banco de dados é extremamente lento, né? Então, não te entrega performance, certo? E, inclusive, fica muito extenso. Imagine, por exemplo, ter um banco de dados, eu estou lá acumulando, jogando imagem de 10 megas. Toda vez que a gente fizer uma imagem, 10 megas. Pá, 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 pá. Sei lá, fiz 1000 requisições, 10 megas, 10.000 megas lá, né? Então, é muita coisa, né? Então, e é muito lento. Então, quanto mais dados você tiver, mais lento ele vai ficar. Consequentemente, você vai tornar o seu banco de dados muito lento, né? Então, vai ficar totalmente sem performance. Então, não ele dá para você guardar imagem, só que ele não é o canto ideal para você guardar a imagem, certo? Então, você pode, inclusive, ter um tipo de arquivo para isso, na verdade, um tipo de dado para isso, que é o blob, né? Então, quem tiver curiosidade, o blob. Você consegue guardar um arquivo binário, né? Só que não é recomendado. Deixa eu texto também. Beleza? É só tirar uma dúvida, Amado, mas se eu não me engano, o MongoDB, acho que guarda imagem, guarda. Não, o Postgres guarda também, né? Ele não deixa de guardar, ele guarda. O problema é que não tem performance. Tu torna o banco de dados muito lento. E ainda mais quando, tipo assim, na minha opinião, né? Trabalhando com banco de dados que é pago, aí você quer poupar o máximo de espaço possível, né? Isso. Que é um outro problema, né? Quando você está, por exemplo, se utilizando da nuvem, né? Até entrar na nuvem aí, aproveitar que o Matheus falou. Quanto mais espaço você guardar lá, né? Não que os outros não vão te demandar valor, né? Mas tem serviços que é mais caro quando você guarda eles no canto errado, né? Por exemplo, na Amazon, o canto ideal para você guardar arquivos, né, é o S3, né? Então, se você guarda arquivo no RDS, eu tenho quase certeza, eu não sei, né? Teria que olhar os preços. Mas eu, se fosse chutar, o RDS, que guarda essa parte aí do banco de dados, tem uma ligeira impressão que ele é mais caro, né? Porque são dados que não são feitos para guardar lá. O S3 é próprio para guardar armazenamento, né? Inclusive, muitos sites que usam a Amazon como repositório, né, para guardar as imagens, usam S3, né? Então, já cansei de ver, quando eu olho o endereço da imagem, né, vou vasculhar, aí tá lá S3 ponto, não sei o que, Amazon, né? Então, é um canto que as grandes empresas gostam de utilizar para guardar as informações delas, certo? No caso que elas guardam a imagem, né? O que elas guardam no banco? A referência para aquela imagem,
né? Mas eu vou já comentar sobre isso. É, Fala aí, bom, Ale. só uma curiosidade. Qual o banco de dados aqui é utilizado no SIGA? Aí, eu não sei de lhe informar, até ser restrita essa informação, né? É porque tava pensando aqui se todas as. Acho que quem deve saber é o Ayrton, que é da DTI. Tu sabe, Ayrton? Deve ser o Access, que ele Eu é bem fiquei antigão. pensando se as atividades é tudo guardado, entendeu? Num banco. Hum. Aí numa hora não vai, sei lá, tá grande demais, não? Mas aí tem. Talvez nem seja guardado num banco, né? Deve ser guardado nesse estilo que eu tô te falando, né? Que eu vou comentar ainda. Acho que foi o Ayrton que já falou. Ele deve guardar só a referência para aquele link. Aí ele guarda a imagem em outro local que a gente vai comentar sobre ele. Certo? Beleza? Beleza. Ele guarda no sistema de arquivos, tenho certeza. Então vamos lá. Então, sistema de arquivos local, né? Você pode guardar isso numa pasta do seu próprio computador, certo? O que você tem que ter cuidado com isso, né? Aqui no caso, a gente vai fazer mesmo o upload, né? Só que eu vou estar sempre armazenando isso na minha própria pasta do meu projeto, né? Então, consequentemente, é quase mais que uma. Antigamente até fazia pior, né? Era mover um arquivo. Esse ele está pelo menos criando uma cópia do arquivo, né? Que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, tudo que vocês uparem a partir do cliente, né? Ele vai armazenar em uma determinada pasta do teu computador, né? E assim tu vai armazenando no próprio computador, né, os arquivos. E o que você guarda no banco de dados? Porque você precisa dessa referência, né? Aí você guarda, que é o que o Ayrton falou, ou o caminho, né? Ou algo do gênero, né? Aqui a gente vai fazer um negócio bem relativo. Então a gente vai guardar a informação que é relativa ao, ao meu sistema de arquivo, né? Ao local, o meu path do sistema de arquivo. Certo? E por fim, a nuvem. Então, a nuvem seria o local ideal, né, para você guardar os seus arquivos. Por quê? Porque ele te dá a ideia justamente de algo infinito, né, de recurso. Então, claramente você paga por ele, né? Então, você pode colocar vários e vários e vários e vários arquivos e ele vai te retornar o que é um link. E esse link você manda para a pessoa e ela pode acessar em qualquer ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo os meus testes aqui, claramente só vai funcionar na minha própria máquina, né? Então, é até por isso o problema aqui do local, né? Quando eu boto na nuvem, eu consigo acessar de qualquer local, mas eu pago por isso. Então, todos eles têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Aonde você não deve fazer isso? No próprio banco de dados. Então, você não deve guardar arquivos no banco de dados. Professor, uma pergunta assim de ignorância mesmo. Assim, Até se você for buscar isso um pouco na net, guardo meus dados no banco ou no sistema de arquivos, ou num local assim. Aí todos, sem exceção, vão falar o próprio sistema de arquivos. Vai lá, Matheus. É uma pergunta assim, professor. Quando você baixa, por exemplo, um aplicativo na Play Store lá no baixa, né? Aí você tá lidando tanto com o banco de dados local, né? E da nuvem, seria isso? Tipo, Fala de novo, Matheus. se os aplicativos mobile, quando você está Certo, utilizando no ele. mobile, né? Ele é um mobile é um computador, né? Não se esqueça que ele é um computador, então ele vai seguir as mesmas regras. Né? Ele tem um SQLite lá, que ele é um banco nativo por exemplo, estou falando do Android, né? Que é um banco nativo do próprio Android, que serve para guardar informações relacionais. Então, o mesmo Postgres tem um irmão, um primo, SQLite no Android. Né? Se eu quero acessar imagens externas, aí eu vou para a nuvem. Entendi. Certo?
Então, só recapitulando ainda no overview aí sobre os uploads, né? Então, o arquivo que chegar na sua máquina, via upload, você vai armazená-la, né, na máquina. No caso, o ideal seria numa nuvem, mas no caso para a gente vai armazenar na nossa própria máquina. E vamos guardar a referência dela para o banco. Certo? Tranquilo? No nosso caso aqui, você pode fazer de N jeitos, né? Isso é uma sugestão minha. Para o nosso caso aqui, eu não chego nem a guardar uma referência no banco. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar de uma dependência, que se chama do multer. Né? Ele serve exclusivamente para fazer essa parte de upload. Né? Você pode fazer o upload de um arquivo, de múltiplos arquivos. Né? Você pode dar nomes para os caras que estão recebendo. Então, tem uma série de opções. Então, esse carinha é o que a gente vai utilizar. Certo? Então, vamos aqui chegar no nosso projeto. Aqui o do Matheus, né? Vamos falar ele. Ó, o nosso router, eu vou criar um arquivo chamado router barra, né, upload traço router. Então vamos lá. Então aqui nos meus routers eu vou criar upload traço router. Qual é a minha ideia aqui, certo? Para essa parte dos uploads. Você pode fazer de vários jeitos. Essa aqui é uma sugestão. Eu vou criar um caminho específico no meu projeto para trabalhar único e exclusivamente com o upload. Então, eu vou criar um cara separado no meu projeto, não vai ter relação nenhuma com o meu projeto, de tal forma que ele trabalha exclusivamente com a parte de upload. Né? Você pode agregar as coisas, né? Mas eu estou fazendo dessa forma porque eu acho até que fica um pouco mais didático, né? Tudo muito bem separado. Então, cada um com sua responsabilidade. Então, criei um aqui só para rota. Certo? Tem cara que, por exemplo, manda tudo numa requisição só. Né? Eu prefiro fazer dessa forma que eu acho que fica mais claro. Então, uma rota só para fazer o upload. Certo? O que tem nessa rota aqui? Aqui é o padrão, né? Express, né? Estou retornando ele, pegando o roteador. Estou importando aqui o multer. Certo? Aí eu vou para as configurações do meu multer. Né? Essa configuração aqui é de armazenamento. Então, eu vou fazendo armazenamento no disco. Então, o que ele pede, né? Entre algumas informações, essas são as principais. Então, de destino, aonde é que eu quero armazenar isso, né? E como é que vai ser o nome do meu arquivo que eu vou estar salvando nesse local, certo? Então, ela é uma função, né? Em que ele tem recebe alguns parâmetros, né? Requisição, o próprio arquivo, daí um callback, né? Esse parâmetro aqui, no caso, o que eu estou recebendo, né? Qual é a minha ideia? Na minha própria requisição, que vai vir do meu cliente, eu vou passar alguns parâmetros com ele, né? Então, junto com o arquivo, eu também passo um objeto. E esse objeto é o que eu chamei de OBG. Né? Você pode chamar de qualquer outro nome. Eu vou mostrar para vocês depois lá no cliente. Então, esses parâmetros, né, ele vem dentro do corpo, então ele vai vir dentro de uma requisição. E vou fazer aqui um parser desse parâmetro, né? Que é recapitulando aqui, se não me engano, a aula, acho que é a 4 ou a 5, né? Que eu falei só de JSON. Então, fazer um parse nesse objeto aqui. No caso, então, aqui é um string, né? Vai virar um JSON, que é um objeto. Então, esse objeto, ele tem um campo lá, chamado resource. Certo? Então, o que eu fiz? Aqui é o caminho, né? Esse string. Então, na minha raiz do projeto, eu vou criar uma pasta chamada public e vou criar uma pasta chamada uploads, né? Barra o nome do recurso. O que é o nome do recurso? É o recurso que a gente já vem falando aí desde o começo, né? Que é justamente essa ideia dos dados que são trafegados, né, do cliente para o servidor.
Então, se aqui é de produtos, né? Quando eu mandar essa requisição, aí vai vir public, uploads, barra, aí, produtos, certo? Isso é definido por mim, cliente, certo? E por mim, cara do back-end. Então, o match vai fazer dos dois. E eu também passo o nome do arquivo. Qual que vai ser o nome do arquivo? Né? Então, vou pegar o objeto novamente e eu estou passando o nome do arquivo chamado ID. Certo? Então, para esse objeto ele tem um recurso e tem um ID. Que é exatamente o ID que eu vou fazer referência à imagem. Então, qual é a minha ideia? É de que toda a imagem que esteja associada a um determinado registro no meu banco de dados seja associada a partir do ID dela. Então, o nome da imagem é o mesmo valor do ID que está no registro do banco de dados. Certo? Então, por exemplo, se eu estou lá com o produto 2, então 2 seria o nome do arquivo que faz referência ao meu produto 2. Né? Então, é por isso que eu não preciso guardar a referência no meu próprio banco de dados, mas nada impede você fazer também. Você escolhe um nome aleatório para o seu banco. Né? Claramente vai ter que trabalhar com o banco aqui, mas nessa ideia que eu estou mostrando para vocês, eu não preciso mais interagir com o banco, né? Só com o upload. Então, o ID do que foi registrado, né, vai ser colocado no nome do arquivo que eu estou upando. Pronto. Essa é a configuração do armazenamento do disco. Essa configuração eu passo para o meu Multer e crio um cara chamado upload, certo? Aqui é do meu controle, eu vou subir isso aqui, depois quando estiver ali no código. Eu vou criar uma rota, né, que são exatamente essa rota que eu importei aqui. Post, né, vai ser na raiz. Eu vou pegar esse upload, né, que é o cara configurado, o multer, vou dizer que ele vai receber só um arquivo, e aqui é o parâmetro que eu também passo lá, que é do tipo file, certo, na minha requisição. E esse controlador aqui é se você quiser, opcional, né, no caso eu coloquei também para a gente poder ver algumas coisas. Então, exporta esse modo. Então é isso, recapitulando, né. Pego o multer, configura onde que eu quero guardar, então vai ser em public uploads e uma outra pasta aqui, no caso vai ser produtos. E o nome do arquivo vai ser o próprio nome do ID, o número do ID. Depois eu crio uma rota chamada de tipo post, de que vou upar um único arquivo, né? Se fosse mais de um arquivo também tem outro carinha, acho que é array. E um controlador que eu vou passar para ele para também fazer algumas ações, né? Aqui recebe vários parâmetros que você quiser. Aqui no caso esse é mandatório, certo? Esse aqui é opcional. Então, vamos colocar ele. Deixa eu subir esse carinha aqui. Um pouco mais organizado. Beleza? Alguma dúvida? Essa parte? Não? Sim? Essas chamadas de funções aí, Hum. da função callback aí pro nome do arquivo aí. Essa aqui é do próprio multer. Então, esse aqui a gente não mexe. Né? Esse aqui... esse callback aqui que tá falando? Isso. Pronto. Esse parâmetro aqui, ele faz referência ao caminho que a gente vai pedir. Né? Então, aqui é onde a gente vai armazenar. É porque eu ainda não criei ele ainda, vou criar ainda. O primeiro parâmetro nulo aí é o quê? Deixa eu ver se ele me lembra aqui. Deixa eu dar uma pesquisada. Esqueci agora. Deixa eu ver. Ele tem todos aqui. CB. Ele sempre está nulo. Aqui é o local de destino.
Two options. Deixa eu ver só, acho que no stack. O erro. Se não achar, não tem nada, depois eu posso pesquisar, mano. Ó, callbacks, função com a set de 2 parâmetros. Pode só lhe dizer quais. Não achei ainda não. Eu posso pesquisar para ti. Deixa eu ver se eu acho se tem alguma documentação para ele aqui rápido. Sempre eles trazem com nulo. Nunca vi com coisa diferente. Ó, nulo, 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 nulo. Vamos ver se esse cara aqui tem. Ó. Erro é sempre o primeiro parâmetro do callback, indicando se o erro ocorre ou não. Se você não implementou esse lado, você não tem atualmente erro, por isso não. Então é sempre quando você tiver a parte de erro. Ayrton. Exatamente aquele caso lá que ele mostrou um erro. Né? Acho que se não me engano foi aqui. Acho que foi aqui. Ó. Foi para essa parte, ó. Ele verifica se tem algum erro, por exemplo, aqui no tipo de arquivo, né? O MIME type dele é imagem, ou então é PDF. Então, se tiver, ele retorna alguma coisa. Então, se for igual à imagem, então é nulo, então não teve erro. Se for diferente de imagem, então teve um erro, então retorna um erro. Então, o primeiro parâmetro é de erro. Ah, tá certo, pronto. Pronto? Entendeu? Sim, sim. Pronto. Então, a gente não está tratando isso, né? Então, fica nulo. É isso. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Ó, vou criar aqui um controller para o upload, então vou criar esse arquivo aqui. Vamos lá. Load controller. Exatamente esse cara que eu estou mandando importar ali, né? Então o que tem dentro dele? Ó, exatamente esse carinha aqui, ó. Controller update file. Então eu estou só mandando mostrar as requisições, né? E mandando uma mensagem de volta para o cliente dizendo que foi um sucesso o upload. Assim, melhor. O que mais que a gente precisa? Tem que criar um diretório de upload. A gente vai criar ele. Para isso, ó, eu vou criar na raiz do projeto a pasta public, uploads e o recurso. Até deixei destacado. Recurso é qualquer elemento que estiver trabalhando na migração dos dados. Então você vai vir aqui, ó, a raiz mesmo. Você vai criar um public, uploads, barra, o que você estiver querendo utilizar. No caso, eu vou usar aqui produtos. Vou fazer referência a todos os meus produtos. Beleza? E no meu app, que é aquela minha main, aí eu preciso utilizar essas configurações aqui. No caso, né, quando você está trabalhando com arquivos estáticos no seu projeto,
você se utiliza deles. Então, aqui você faz essa configuração. Então, na tua app, eu vou dizer que o que vai ser estático, né? Então, o que vai ser visível? Estático são arquivos que não se modificam. Então, por exemplo, aqui eu quero deixar tipo visível, né? Para as pessoas de fora poderem acessar, porque nenhum desses aqui eu consigo acessar via URL, né? Então, o que eu posso acessar? Arquivos estáticos. Então, o que eu estou dizendo que é estático? Esse public. Então, tudo que tiver aqui dentro do public vai ser visível do lado de fora, né? Via URL, certo? Então, eu mapeei tudo isso aqui. Então, daqui para baixo está visível. Então, vai ser criada uma rota com uploads / products. Beleza? Então, essa rota... Agora, aqui é a rota do upload, que não tem nada a ver com essa rota dos uploads, né, que vão ser jogados. Então, vou colocar ela aqui. Aqui, ó. Vou importar ela. Ele está aqui. Ó. Tô pegando a rota de uploads, então esse cara é o que vai receber, né, o upload que foi feito. E criei aqui a rota / uploads para receber esse upload aqui. Então tá aqui a rota, né? E agora eu estou usando ela. Então, além da index, tá na raiz, além da de produtos, faz a parte da API, agora eu tenho uma de upload, né? Então, essa de upload chama esse cara, que no caso aqui está na raiz. Então, cai exatamente em upload, né? Quando cai aqui, ele é um post e recebe um arquivo. E faz todo esse tratamento. O controlador bota só uns logs e faz um retorno. Então, é bem tranquilo. Certo? Tranquilo aí? Uma dessas configurações também. Certo. Aí no meu cliente, onde agora vem aquela parte que eu pulei, né? Então, o que eu criei aqui, ó? Além das coisas que já tinham, eu criei um arquivo, então file, do tipo file, né? Dei um nome para ele, chamado image. Eu criei uma referência, que isso aqui já é do view, né? Parte das referências que eu consigo pegar naquela parte do JavaScript. Então dei o nome dele de file, né? Essa parte eu vou pular por enquanto. Aí eu fui e criei um método, né? Eu chamei ele de handler file uploads. Olha lá, Ayrton. Amada, só uma pergunta. Eu não sei se o view também obedece. Dependendo com HTML, CSS, se eu no formulário eu não passar uma descrição específica lá no formulário, ele não permite lá na tag form. Ele não permite, que é multi alguma coisa, agora não me decorado. Ele não permite, eu acho que é alguma coisa assim. Ele não permite. Form date. Isso, ele não permite o upload de arquivos. No view, eu preciso passar também, né? Pronto, a gente vai passar. Vai passar um carinha. Certo? Na requisição. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Beleza. Ó, tá até aqui, né? Então, o método handler file upload, ele recebe um ID. Esse ID, pessoal, é o que faz a mágica, né? Então, esse cara aqui é o cara que já vem, depois de ter inserido no banco de dados, ele recebe esse parâmetro. Então, o arquivo eu pego aqui com esse des, né? Cifrão refs, que pega essa referência. Então, ele está pegando a referência file, que é exatamente esse cara. Estou pegando aqui o primeiro arquivo dele, né? Porque eu estou fazendo piloto só de um arquivo. Estou criando um objetozinho aqui com dois campos, o resource e o ID. O resource com products e o ID com o ID que estou passando como parâmetro. E aqui onde faz o match, né? É aqui onde isso aqui faz sentido. Ó, esse objeto resource e objeto ID, que é exatamente esse carinha que eu estou passando aqui. Certo? É aqui onde eu faço o mapeamento.
Aqui eu faço um match. Então, o que eu faço? Crio um JSON, né, com esse objeto. Né, crio aqui uma string. Crio um form data, né, que é um tipo aqui de envio, em que esse formulário eu estou passando um JSON, que é exatamente esse cara. Estou mapeando para objeto, obj, e estou também colocando dentro dele esse próprio arquivo aqui, que é então this file. Então esse carinha aqui, ó. Né? Você podia até criar só uma variável aqui local. Aqui eu criei o this, né? Então ele foi referência em tempo. Então pode fazer com um light file mesmo. Então peguei ele aqui. Então eu estou passando esse objeto com esse recurso, esse ID. Estou passando esse arquivo, que é essa referência aqui que eu peguei, né, que ele tem todos os métodos dele, todos os atributos, etc., e o próprio arquivo. Aí eu vou e abro a chamada Axios. Se você lembrar, né, esse roteador ele é post. Então, post para esse cara aqui que eu vou apontar. Então, esse cara que eu quero apontar não é mais esse cara que eu estou usando como referência, mas agora o barra upload, porque eu criei uma rota específica para isso, né? Então, eu criei aqui mais um caminho. Então, esse cara específico para isso, né, eu estou passando esse formulário para ele, e aqui é onde o Arthur perguntou. Né? Você está trabalhando com arquivos, você tem que modificar o content type dele. Esse aqui é o padrão de utilização. É o multipart form data. Inclusive, né, eu faço referência a esse form data aqui. Então, é por isso que tudo funciona. Né? Então, aqui eu posso passar os objetos que eu quiser, e aqui eu posso passar o carinha que de fato é o multipart. É que é o que eu quero mandar. E o retorno disso, eu só mostro aqui no meu console. Certo? Então, onde é que eu chamo ele, amado? Aqui no inserir, ó. Então, o que eu faço? Quando eu mando inserir os dados, né? Eu estou fazendo um post do jeito que eu já fazia antes, né? Com nome e preço, para poder persistir no banco. E depois de fazer isso, então dentro desse DEM, né, o que eu faço? Eu chamo o this handler file upload, que é exatamente esse cara que trabalha só com parte de imagens. Aí dentro dele eu passo, né, o result data.id, que é o ID que foi inserido que foi o ID que foi retornado quando eu inseri no banco de dados. Então é onde tem todo o match das ideias, né? Então passo para esse cara o ID, né? E ele sabe que tem que ser com produtos. E aí tudo acontece. Certo? Beleza? Então, se eu quero inserir, no caso, estou fazendo o quê? Duas requisições. Então, uma vai colocar os dados, e quando o retorno disso aí vier, eu coloco a imagem. Então, botar a requisição separada. Você pode fazer isso também junto, né? Não impede. Mas eu quis fazer dessa ideia aqui, que eu deixo tudo muito bem dividido. Beleza? Entenderam aí a sacada Mostra o código de novo. do cliente? Sim. No caso, as duas requisições que tu tá fazendo. Tá aqui a primeira, né? Aqui é a primeira. Certo. Que aqui é o do banco. Quando terminou do banco, o retorno disso aqui eu chamo o handler file upload. O handler file upload faz a próxima. Tá certo. Mas nada impede você também fazer junto. Né? Você mandaria um form data com tudo e depois faria a separação dos dados. Só que você ia ter que mexer no back, né? Para não mexer em nada do que eu tinha construído, é só passar a acoplar a parte do upload, eu fiz dessa forma. Certo? E qualquer método, qualquer cara que chamar isso aqui, ele vai funcionar, né? Então ele está bem separado para isso. Então, isso aqui também eu estou fazendo isso aqui lá no update, ó. O mesmo que eu faço aqui no inserir, estou fazendo aqui no de update, então funciona da mesma forma também. Aí o que é que eu faço aqui para renderizar, né? Para renderizar, né? Aqui onde é o pulo do gato também. O que ele precisa? De um source, né? Para poder encontrar a imagem. Então eu sei que todas as imagens vão ficar onde?
em localhost, porta 3000, o payloads, porque eu defini isso aqui como estático, produtos. Então, vai buscar lá no servidor a imagem. Então, para esse recurso, produtos, barra, o post ID, que ele é único, né? Que é exatamente o cara que eu mandei retornar. Para que eu passo isso daqui? Né? O Chrome, ele guarda um cache, né? Se não tem nenhum tipo de modificação do nome do, do, do caminho, né, que você está buscando a imagem, aí ele não vai renderizar ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um plus a mais, certo? Sem isso aqui, funciona. Só que você vai ter que atualizar a página manualmente. Para ele já renderizar, né, sem precisar você atualizar, aí você passa só esse negocinho aqui a mais, porque ele vai sempre gerar um número aleatório, né? Então, esse final ele tem que ser diferente. Só que não tem nada a ver com o caminho. Aqui é outra coisa. Aqui é do Chrome, certo? É um problema do Chrome. A imagem ela vai ser renderizada, vai ser trocada. Na verdade, vai ser trocada, mas não vai ser renderizada se você não passar isso. É um problema de cache. Vamos lá. Vamos testar. Então, busquei aqui. Tem que rodar, né? Se não rodar, ele não funciona. Então, vamos buscar. Então, tá aqui, né? Caneca e o caderno. Então, eu vou inserir um, certo? Então, vou fazer de novo. Notebook, né? Preço 3.000. Vou escolher aqui a imagem. Vou passar aqui um carro. Só tem foto de carro também, né? Inserir, certo? Vou buscar. Então tá aqui o notebook, né? Tá aqui o preço. Lembrando que o 3 eu apaguei, não foi? Vou mandar buscar o 4. Nada. Deixa eu ver aqui. Aconteceu algum problema. Deixa eu ver se ele subiu a imagem. Amado, Oi. põe para inspecionar e tu vê se tá o caminho correto da imagem chegando. Ele não mandou. Eu acho que eu devo ter dado um S a mais aqui. Espera aí. Uploads, products. Uploads, products. R$ 404. Aqui é o carinho que eu tô mandando. Aqui já é um 8. Deixa eu dar aqui um F5. O 4. Busquei. Ele tá reclamando justamente porque ele não foi a imagem, né? Deixa eu ver bem aqui. Upload. Upload. Public. Products. Deixa eu criar ele. Um por um. Não que tem alguma coisa a ver, mas vai que. Public. Banco de public. Uploads. Banco de uploads. Products. Seria outro. Carro 2. Seri. Busquei. Seri.
Busquei. Cadê os carros? Não erro aqui. Ah, certo. Coloquei um preço, tem que ser float, né? Carro 2, inserir. Busquei, tá ele. 5. Busquei. A imagem não tá jogando lá. Vamos ver o que pode ser. Se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver os consoles aqui. No caso, essa requisição não está chegando, é aqui. Que eu teria que estar mostrando isso aqui para mim. Products. Products. ID. Deixa eu dar um clique aqui. Inserir. Ele não está achando essa rota. Upload. O problema aí tá na rota mesmo. Tá aqui ela. Talvez seja esse carinha aqui. A precedência aí, né? Alguma coisa aqui a mais. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora foi. Buscar. É o 8. Então tá ele. Só as ordens aqui. Essa questão da precedência aí das rotas aí é bem chatinha, né? É muito chato, velho. Aqui era o COS, tava impactando. Por algum motivo. Tem que ter cuidado, esses cuidazinhos disso aí. Então, ó, coloca uma imagem, certo? Agora vamos atualizar a imagem. Então, para atualizar, eu vou escolher outra. Então, carro. Então, é o carro azul agora, né? Esse cara aqui vai ser um A e um 5. Estou atualizando o 8. Atualizei. Eu mando buscar novamente. O carro 5. Certo? Carro 5 não, carro azul. E é isso. Então, a única coisa que eu mexo aqui em rota são esses caras, né? Vamos supor que eu vou inspecionar ele aqui. Olha o que que tem, ó. Colocar o host, 3.000, uploads, products, 8, a interrogação, esse número randômico. Aí sem ele, funciona. Só que ele não vai renderizar em execução. Você vai ter que dar um F5 para que ele apareça. E é isso. Aí deixa eu mostrar para vocês o arquivo, né? Vem para cá, né? Tá lá em Mateus, né? Mateus, public, uploads, produtos, tá aqui 8. Cresceu, eu não passo nada de extensão. Né?
É o próprio arquivo, é uma própria imagem. E é isso, pessoal. Vocês querem que eu repita alguma parte? E esse código já está todo no Git, né? O cliente não está no Git, mas o cliente está aqui no slide, né? Esse cliente aqui é o mesmo da aula 16. Ó. É o mesmo que eu tô passando, que eu mostrei para vocês agora. Certo? Certo. Amada, depois tivesse como você mostrar, eu queria que tu só para tirar uma dúvida, eu queria passar tipo um objeto de um componente para outro, sem necessidade de fazer uma outra consulta no view. No view. Isso. Mas Por tu não exemplo, usa aquele props, não? sim, mas é que tá dando problema quando eu uso o props, eu não tô conseguindo usar, mesmo usando o props. Tipo, por exemplo, eu tenho uma lista lá, né? Aí eu quero clicar naquele objeto específico da lista e eu quero passar esse objeto completo para outro componente, por exemplo, ou para outra view. Com props. Eu acho que tu não tá sabendo usar o props. Eu vou dar uma olhada contigo. Com calma, beleza? E também dá Beleza. para usar eventos customizados, né? Você pode tanto usar o props como fazer um cara chama enviar dados do filho para o pai, né? Então pode customizar, pode fazer muitas coisas. Eu dou uma olhada contigo. Não, mas na realidade eu queria ir utilizando props mesmo, por conta. Provide, inject. Pronto, esse aqui que o Lemar tá falando é que já apareceu no 3, né? Que é o provide e o inject. Que tu deixa quase que até para fazer coisas globais, né? Tu utiliza ele. E tu pode, aonde tu tiver um determinado dado, tu pode injetar em um outro componente. Tem várias formas. Né? Eu dou uma olhadinha contigo. Certo, beleza. Beleza? E é isso, pessoal. Então, só para deixar claro, né? Upload de arquivos, o que a gente fez? Jogou tudo no servidor. Por quê? Aqui é a minha máquina, né? Mas a ideia é que elas sejam ambientes separados, né? E que o servidor seja um cara robusto. Então é por isso que eu vou guardar minhas informações lá. Né? E é isso. Aí o que eu posso guardar? Eu posso guardar uma referência no banco de dados para, por exemplo, aqui ficou fácil o caminho, né? Até se você acessar aqui pela URL, localhost 3000 uploads product. Não tem esse cara, mas se eu botar aqui o 3, upload. Upload products 3. Tá faltando alguma coisa? Não, 3 não, 8, né? Pronto, o 8, que é aquele cara que tem a imagem, né, ele aparece aqui para eu baixar. Então ele taxa o arquivo. Então só para testar, eu vou baixar aqui o 8. Então o 8, a própria imagem. Né? E é isso. Então é uma aplicaçãozinha aí toda completa para vocês. Se deliciarem, né? Cara que gosta de código. Beleza? Então, com isso, vocês conseguem fazer tranquilamente o projeto 2. Né? Então, ela tem todos os artifícios. E é isso. Então, vamos lá para as apresentações. Eita!